Nós falamos muito nas pregações anteriores, essas coisas, falando muito de destaque com relação à Páscoa, né? Mas hoje eu quero falar algo assim, um pouco mais assim, produtivo, né? Em termos de nós assim, andarmos assim como cristão e como nós valorizamos essa data que realmente se torna especial na nossa vida. E eu quero dizer para você que a última vez que eu participei da Ceia do Senhor foi no dia 4 de janeiro de 2026. E aí, essa prática, nós temos que entender que a Ceia do Senhor, ela é muito significativa na vida do cristão. Então eu quero dar ênfase, né? Porque ela foi instituída justamente assim por Jesus Cristo. Lá no comecinho, na última ceia, que antes de ele ser sacrificado ali, né, na cruz, ele realmente reuniu seus discípulos ali, né, e fez essa ceia, ele instituiu essa ceia. E aí começou. E ela representa muito mais do que a gente possa imaginar, assim, né, simplesmente de uma cerimônia religiosa. Sabe, aquela coisa de pôr assim, né, comidinha na boca do passarinho, sabe assim, não. Né? Não é isso, é uma coisa muito mais assim, valorizada, né? É um ato de profunda obediência na vida do cristão, lembrança, né? Comunhão e esperança. Eu quero fazer uns destaques aqui, os motivos que realmente para nós participarmos assim da Ceia do Senhor. 4 coisas eu quero apresentar para vocês. Abre o seu livro aí, no livro de Mateus 26. Eu quero falar exatamente sobre a Ceia do Senhor hoje. Mateus 26. Não é rima não, mas é para que a gente possa guardar mais, né? 26, vamos ler aí, 26 até o 28. Mateus 26, começando até o 28. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. Então aí podemos ver que a primeira coisa que eu quero destacar, que é importante participar da ceia, é para ser obediente ao Senhor. Isso é praticamente um mandamento. Eu falo que a ceia do Senhor não sei se é o segundo ou o primeiro, mas o primeiro é o batismo. É o primeiro mandamento, assim como sacramento na vida do cristão. E o segundo é participar da ceia do Senhor. Então Jesus instruiu, não é? Assim, ele nos trouxe ali uma condição de que temos que participar da ceia do Senhor como um ato de obediência, né? A gente tem ouvido muito falar sobre a questão de obediência, então aqui está um motivo para a gente poder praticar essa obediência, né? Ele instituiu essa prática durante ali, né, a última ceia que ele estava ali, que eu disse, com os discípulos, né? Então isso trouxe para nós. Qual foi o destaque ali? Ele destacou a sua importância, né, de a gente poder participar da ceia do Senhor. Essa ceia que realmente é para que nós lembrássemos dessa nova aliança que Deus fez conosco, né, com o seu povo, o povo de Deus, e que toda vez que nós comêssemos, né, e bebêssemos assim, né, comêssemos o seu corpo, representado pelo pão,
e bebêssemos assim do seu sangue, representado pelo cálice, né? Aí no sentido, nós estaríamos fazendo isso em sua memória. Então aqui nós temos essa ordenança. Lembrando, vamos pensar um pouco, que está lá em Romanos 6:23, que fala: o salário do pecado é o que? A morte, mas o dom gratuito de Deus, né, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então isso é uma coisa que nós temos que lembrar sempre. Todos nós somos pecadores, amém? Não? Eu sei que a gente não quer dizer amém, mas nós temos que reconhecer que somos pecadores. Isso é muito importante, né, de ter isso como um ato de humildade, né, reconhecer que nós somos pecadores, né, e precisamos da graça de Deus. Nós precisamos encarecidamente da graça de Deus. Essa nova aliança em Jesus nos proporciona andar o quê? Nós lemos aqui, né, que a Harumi leu aqui, que nós somos uma nova pessoa, não é isso? Agora em Cristo Jesus nós somos uma nova pessoa. Então Ele nos proporciona a andarmos nesse novo caminho, que é nos dado assim, né, a caminhar assim com Deus. Primeira coisa, obediência. A segunda coisa, para estarmos assim lembrando, né, o motivo de estarmos participando é em memória da morte do Senhor. O Senhor aqui, o Senhor Jesus, abre no livro de Lucas, pula aí 2 casas, né? Marcos, Lucas 22:19. Todos os textos aqui, elas falam, né, nesse sentido, estão falando com relação à ceia do Senhor. Lucas 22:19. E diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazeis isto em memória de mim, né? Jesus estava dizendo, né? Ele disse nessa condição: participar da ceia do Senhor é um ato de lembrança, que nós temos que trazer isso, né, do sacrifício em memória para nós, de Jesus ali na cruz. Essa semana aqui, né, assim, eu falei que nós íamos fazer a prática. Então imagina, Jesus se colocando no nosso lugar ali na cruz, e sendo assim, não só crucificado, mas o fato de ser realmente assim, humilhado, né, por essa morte realmente que ele teria que passar, né, todas essas coisas, porque cuspiram nele, essas coisas todas, né? Quando alguém gospe em nós alguma coisa assim, de propósito, qual é a nossa reação? O mundo diz o quê? Né? Cuspiu, toma de volta. Mas Jesus tomou todas essas coisas no nosso lugar. Nós temos que agradecer, nós temos que lembrar essa cena e se colocar no lugar e chorar mesmo. Quando nós realmente nos colocamos no lugar e sentimos esse desejo de poder realmente estar chorando, né? Porque era nós que tínhamos que estar ali nessa cruz aí, mas com a graça de Deus, né? Com a graça de Deus nós recebemos essa condição de ver esse momento tão solene assim, né, que aconteceu, e a gente possa refletir quanto realmente assim a sua morte, né, a morte de Jesus, né, e o seu grande amor que ele teve e demonstrou por nós. Se a gente, né, colocou ali, vamos bater ali naquele ventilador para ver se ressuscitava lá o ventilador, só de ficar batendo o dedo estava doendo o dedo, né? Imagina agora a gente pegar um prego, né, e querer passar, né, furar a nossa mão, furar o nosso pé. Quanto realmente é dolorido,
O quanto que realmente nós temos que nos colocar e reconhecer, né, essa situação que Jesus passou por cada um de nós. Ouvir palavras bonitas é bonito, faz bem para os nossos ouvidos, tudo, mas a viver a palavra de Deus assim no nosso dia a dia e lembrar esse ato que Jesus fez, é isso que nós temos que pensar, né, tá refletindo. Por isso que eu digo, não é só na Páscoa, é todos os dias que nós temos que agradecer a Deus nesse sentido, né, de poder olhar, né, aquilo que nós devemos ter sofrido. Deus, Ele enviou. A gente vai falando, vai batendo, que Ele enviou o seu único filho para morrer no seu, no meu, no lugar de toda a humanidade, porque toda a humanidade são pecadores e somos pecadores. Jesus não tinha nenhum pecado. Quando te acusa de alguma coisa que você não fez, já falamos sobre essa questão, mas de uma forma diferente a pensar. Qual é a sua reação? Não é? É defender-se, não é? Porque nós não aceitamos. Imagina Jesus pegar todo o pecado nosso, né, ser acusado nesse sentido e se colocando no nosso lugar. Uma mãe é capaz de defender um filho nesse sentido, se colocar. Mas eu acredito que são raras, né, situações que a gente pode ver acontecer isso. Jesus, Ele se entregou ali, por você e por mim, por isso que assim. Você tem coragem de assistir o filme da paixão, né, de Cristo, e sem sentir nada assim, ó? A minha esposa não quer nem começar, só de pensar que vai assistir a chorar. E ela não quer assistir, porque ela realmente se derrama, né, e tem essa coisa de ter esse sentimento. E quando a gente aprofunda isso dentro de nós, quem foi santo aqui algum dia? Sabe, se achou santo? Bonzinho, merecedor de todas as coisas, alguma coisa para poder ganhar as coisas, para ter as coisas. Eu trabalho, eu mereço um aumento. Não é assim que a gente trabalha, não? A gente quer, sempre ganha em cima daquilo que a gente faz. O filho fala: mãe, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o que eu vou ganhar? O que a senhora vai me dar? Aí, Jesus não ganhou nada, Ele só deu, Ele só se entregou. Jesus, Ele foi realmente crucificado ali, crucificado em nosso lugar. Ele derramou ali no Calvário o seu sangue, o precioso sangue de Jesus foi derramado ali como oferta de sacrifício pelo nosso pecado. Jesus morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Amém? Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos da sua morte. Então, por isso, quão importante é estabelecermos. Nós não vamos fazer aqui a ceia todo dia, tá certo? Não. Mas pelo menos mensalmente, você pode ir em qualquer lugar, qualquer igreja se pratica, né, a fazer e celebrar a ceia do Senhor. Que Deus possa estar instituindo isso para nós, esse desejo de poder realmente estar, né, como lembrança, a gente possa ter esse desejo no coração. A terceira coisa que eu quero colocar aqui, da importância, né, desse motivo de a gente estar participando, é ter comunhão com Cristo, com Jesus Cristo, e ter comunhão com os irmãos. A gente tem, nós somos uma igreja pequena, mas glória a Deus, que a palavra fala: onde tiver 2, 3 ou mais pessoas, Jesus está presente, amém? Não? Glória a Deus por isso. Mas agora não vamos dividir mais esses 3 em 1,5, entendeu? Não? Por isso que devemos pensar um pouquinho. A ceia do Senhor é um momento da comunhão da sua igreja, da nossa igreja, tanto com Cristo como os irmãos.
Nós fazemos, depois que terminamos o nosso culto, nós sentamos lá, fazemos a comunhão, né? Glória a Deus, isso é muito importante, não é? A gente está fazendo isso com os irmãos, o significado é uma expressão, não é? Da unidade, e que também partilha na fé. Isso é muito importante, para que a gente possa crescer, né? Assim, não mas toda a igreja possa realmente crescer nessa comunhão com Cristo e com os irmãos. Quando Jesus instituiu essa ceia do Senhor, ele e os seus discípulos estavam comendo ali, não era? Estava ali jantando, almoçando, aquela coisa toda, jantando, né? Estava todo mundo ali comendo. Aí Jesus pegou o pão, né? E abençoando, ele deu aos discípulos. E em seguida ele pegou o cálice e, dando graça, ele deu aos discípulos, dizendo: bebam todos. Não é para encher a cara, disse: bebam todos, né? Aquele cálice. Isto com a finalidade que todos participassem. Olha aqui, nós vamos pensar um pouquinho na comunhão entre eles e com Cristo. Já na igreja de Coríntios, que ela nos dá um maior exemplo do qual realmente existia. Abre a sua Bíblia aí no livro de Coríntios, que a gente vai dar uma passagem, uma lida aí. A celebração da ceia do Senhor não estava sendo praticada, olha só, conforme a ordenação de Jesus. Então vamos lá no livro de Coríntios para a gente poder ver, né, como realmente houve necessidade de realmente se consertar, né, de ser exortado para que a gente pudesse ser corrigido. 1 Coríntios 11. Paulo aqui, ele nos adverte com relação aos irmãos ali que reuniam na igreja para a ceia do Senhor. Que aparentemente assim, todos ali, os irmãos comiam junto, aparentemente comiam todos juntos. Agora vamos pensar, só que ali tinha um pequeno problema, havia uma divisão dentro da igreja, entre eles. Olha só no 1 Coríntios aí, 11, 18, versículo 18. Olha o que fala: porque antes de tudo estou informando haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte, né, o creio. Olha só, e aí no 20, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Olha só, quando está se reunindo ali. Agora olha o 21, porque aos cometes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. De um lado podemos olhar pessoas abastadas, ricas, né? Cheio, meia farta, né? Mesa farta, não é falta, não, farta, né? Fartura, mesa cheia, né? E comiam muito bem, e bebiam, se embriagando ali, né? Tomando aquele porre. Não é para lembrar a velha criatura não, hein? Não é? E do outro lado tinha as pessoas que eram simples, as pessoas humildes, que mal comiam, não é? E passavam fome. Essa não é a igreja de Jesus, não é essa a igreja que realmente Jesus quer, assim como o seu povo. 1 Coríntios 11, 27 e 28, no mesmo que nós estamos aí, 27 e 28. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Aqui é o 27, 28. Examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aqui é uma coisa que nós está falando diretamente para nós hoje. A Bíblia foi escrita lá, né, naquela época, mas está falando para nós hoje. Se queremos participar dignamente assim da ceia do Senhor, devemos alinhar os nossos relacionamentos com todos os irmãos. Você tem alguma coisa contra algum irmão da igreja aqui? Se a gente tem, nós temos que falar com Deus e pedir perdão, né? Primeiramente para Deus, e que Deus permita que a gente peça para a pessoa. Se não tem, glória a Deus, que bom, né? Que é uma igreja santa. Se algum dia nós falamos algum mal, julgamos, fizemos alguma coisa, tem alguma coisa errada, né? Então aqui fala para que a gente possa examinar. Olha, examinar quer dizer é vasculhar, né? É buscar lá no começo, né? Até o dia de hoje está tudo zerado, tudo limpo, glória a Deus. Não guarde, né? Não guarde como irmão em Cristo Jesus. Por isso nós somos convidados a examinar de uma forma assim, com relação às nossas consciências, e poder avaliar com relação à falta de perdão. Isso é muito importante. Talvez eu não contei para vocês, mas um dia, antes de conhecer a Jesus, eu tinha um desejo no meu coração, no sentido assim, porque eu trabalhei com ele um tempo aí, e ele não me pagava, e ele começava a trancar as portas para entrar na fábrica e não deixava entrar. Eu falei assim, aquilo ele fazia com todos os funcionários, ia mandando embora e não pagava, e aí ficava humilhando as pessoas. E fez a mesma coisa comigo, mandou embora, e assim no sentido, mas não estava pagando, e aquela coisa, mandou embora não, mas não deixava, não pagava. Aí eu falei assim, um dia ele me proibir de entrar aqui, eu vou pegar meu carro, vou passar por cima dele, eu vou matar ele. Eu disse isso. Aí eu conheci a Cristo, e um dia num culto, aí falou sobre essa questão do perdão. Daí esse meu cunhado estava no culto, eu me levantei e fui até ele. Falou, se você tem alguma coisa contra seu irmão, ou alguma coisa, deseja alguma coisa por ele, vai lá e converse com ele. E eu fui nele, e eu confessei para ele, eu falei, você sabe que um dia meu desejo era matar você, por isso eu quero pedir perdão. A gente tem como pessoa normal, como pessoas que sentem, não é? A gente não quer, a gente julga as pessoas. Ah, não merece, eu não vou fazer nada, eu não vou dar, eu não vou ajudar, eu não vou... Esse é um hábito nosso como ser humano, ou não é? Mas não devemos. Lembra daquela coisa, não tem nada a ver da adultéria, da mulher adúltera? Que a turma queria que Jesus julgasse ela para que realmente ela fosse condenada? Cheio de acusadores, né? Julgando ela pelo pecado dela. E Jesus falou para ela, falou para eles também, aqueles que não tiverem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Nós queremos lei, mas não praticamos, não é, a ordenança na nossa vida. Por isso que é importante. Quarta coisa para a gente encerrar. A quarta coisa que nos justifica a participar da ceia do Senhor, porque ela é um ato de gratidão e adoração a Deus. Vai lá em Apocalipse 5:9, lá no final da Bíblia. Esse não tem jeito de errar, gente. Olha, estou para vocês 30 segundos para achar. Ó. Vai lá no final da Bíblia e pronto. Ó, eu que marquei aqui, estou me apanhando para achar, tá vendo? Apocalipse 5:9. 5, 4, 3, 2, 1. Se
admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. É uma oportunidade para a gente poder agradecer pelo sacrifício de Jesus e adorar a Deus. Lindo, por sua graça e misericórdia. Hoje os hinos falaram tudo em relação a Jesus. Glória a Deus, porque é assim que nós devemos buscar. Hoje é um dia bem propício, né, para que a gente possa demonstrar essa adoração a Deus por aquilo que Jesus fez por nós. Jesus morreu e foi sepultado, e Ele ressuscitou. Tudo isso nós sabemos, para nos dar o quê? A vida eterna. Mas essa vida eterna começa aqui. Você sabia, não? Que a vida eterna começa aqui, na nossa vida que nós estamos vivendo no dia a dia. Não é depois que um dia a gente foi dormir e não acordar mais, para a gente não ser pego de surpresa. A vida eterna começa aqui, essa vida. Nós estávamos mortos espiritualmente, e hoje estamos vivos, graças ao grande amor de Deus. Nós fomos ressuscitados em Jesus Cristo. Deus nos amou em primeiro lugar. Olha só. Por isso nós o amamos. Será que nós amamos mesmo? Como nós demonstramos esse amor por Deus? Alguém pode me dar um exemplo? Como é que nós demonstramos esse amor? Como que nós demonstramos esse amor? Mas como esse amor que Deus nos amou, como é que nós podemos na prática demonstrar esse amor por alguém? Esse é o exemplo. Vocês lembram de Jesus? Jesus falando que Ele esteve doente, que Ele passou fome. Lembra? Eu estava doente, você não foi me visitar, eu estava com fome, você não me deu comida. Mas como que foi isso, Jesus? Quando que eu vi você com fome? Quando eu vi você realmente assim necessitado? Quando eu vi você doente? Quando eu vi você preso? É aquele lá que às vezes a gente bate na porta, a gente... Olha. Quando você vai no hospital visitar alguém, isso é duro, hein? Porque tem um parente que está doente, você costuma olhar para quem está do lado, você costuma olhar quem está do outro lado ali da outra sala, sabe, na outra enfermaria. As pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, é fácil demonstrar o amor, né? Eu aprendi a fazer capelania dessa forma. Alguém me chamava para ir no hospital para visitar um parente e poder ir lá orar com ela, mas orar por aquela outra, e vamos entrar no outro quarto e vamos orar por aquela visitando. Aprendi a fazer capelania assim. Não fui fazer curso, não precisei, sabe, assim, um curso especializado para fazer. É fazer aquilo que Jesus realmente nos ordenou, como demonstrar esse amor que Ele teve por nós, né? Demonstrar esse mesmo amor que a gente possa fazer. Hoje nós, né, podemos pensar que nós temos muitos motivos para agradecer a Deus e louvar o seu nome. Hoje nós comemos, nós bebemos do cálice de Jesus, celebrando com gratidão. Vamos lembrar, para a gente possa estar refletindo essas 4 coisas, que a gente possa estar sendo guardado no nosso coração. Peço à igreja que possa estar se levantando para que a gente possa agora guardar essas 4 coisas e vamos fazer uma oração
Depois nós vamos estar em seguida celebrando a nossa ceia do Senhor. Primeiro motivo para participar da ceia do Senhor: ser obediente ao Senhor, lembrar da nova aliança, que a nossa lembrança, a nossa memória possa lembrar da morte de Jesus, sempre, todos os dias. Talvez está doendo, talvez estamos passando por alguma coisa, talvez necessidade, mas lembra, Jesus nos dá essa esperança renovada, porque Ele passou por tantas outras coisas, para ter comunhão com Cristo e ter comunhão com os irmãos. Participar da ceia é um ato de gratidão e adoração a Deus. Amém? Que nós possamos ter isso como propósito da Páscoa, através da ceia, através de cada mês, cada vez que nós fizermos e participamos da ceia do Senhor, possamos estar relembrando e poder realmente agradecer a Deus, porque temos essa oportunidade de reunirmos realmente como o seu povo, como um povo que se une, não se divide, mas realmente se reconcilia, e tem a sua própria comunhão para para com os outros, em nome de Jesus. Amém. Oramos. Pai Celestial, o Senhor é santo e poderoso. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama, e nós queremos amá-lo, Senhor, como o Senhor realmente nos amou. Amar, Deus, as pessoas que o Senhor realmente colocar no nosso caminho, na igreja, naqueles realmente que precisam do seu amor, Deus. Nos encoraja, Deus, a ter esse amor, Deus. Faz nascer, faz brotar, Deus, esse mesmo amor que realmente nos amaste, Senhor. Queremos, Pai, Senhor, pedir que a nossa igreja seja uma igreja que tenha essa comunhão com Cristo, com Jesus, Pai. E que possamos ter no coração, Deus, esse pronto desejo, Pai, de estar tendo comunhão com os irmãos, seja após culto, seja na celebração da ceia do Senhor, Pai. Que isso realmente seja uma verdade, Pai, na nossa igreja. E também isso possa ser levado para dentro das nossas casas, para nossas famílias também, Senhor. Pedimos em nome de Jesus, Pai. Pedimos, Pai, que não só hoje, na Páscoa, mas todos os dias, Deus, possamos lembrar em memória daquilo que foi o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Que nós podemos, Senhor, ser grato, porque nós realmente é que deveríamos passar ali, Senhor Pai, por esse sofrimento, mas o Senhor Jesus passou e sofreu no nosso lugar. Então que nunca esqueçamos, Senhor, de que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor nos ama incondicionalmente, mesmo nós sendo pecadores, Deus. Que possamos sempre lembrar, Senhor Pai, e que possamos ter um coração obediente, um coração que possa participar da comunhão da ceia do Senhor. Sabemos, Deus, que nós somos pecadores, por isso, Deus, desde já, Deus, nós nos colocamos como pecadores e pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza a examinarmos a nossa mente. Nós queremos participar da ceia do Senhor, mas com o coração, Deus, reconhecedor que é pecador, mas queremos, Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, queremos confessar diante do Senhor, e queremos pedir que o Senhor já venha estar conosco, Pai, para que possamos ter um coração, Senhor, purificado, um coração santificado, para que possamos sentar agora à mesa do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos, Deus, nos alegrarmos, Senhor Pai, lembrando da aliança que o Senhor fez conosco, Pai, através do sangue de Jesus que foi derramado no Calvário, em favor de cada um de nós pecadores, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, te pedimos, Pai, que o Senhor venha estar com cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor, abençoando na vida espiritual, abençoando, Senhor Deus, meu Pai, na saúde, abençoando no trabalho, abençoando, Senhor, em cada um, Senhor, nas suas casas,
Ô Senhor, nos dá, Senhor Pai, uma semana na Tua presença, Pai. Que em todo momento, Deus, nós possamos sentir a Tua presença, Pai. Abençoa, Senhor, nossas casas. E oramos, Pai, por aqueles que ainda não tiveram a graça de poder conhecer o Teu amor. Que as boas novas possam chegar a cada uma delas. Que o Senhor realmente venha trabalhar no coração, aquebrantando, para que elas possam vir conhecer o Teu amor, Pai. Toque o coração de cada uma delas, Pai, e que nós possamos ser encorajados, Deus, a convidá-las, Senhor, Pai, a estar na Tua presença, Pai. Pedimos em nome de Jesus, Pai. Em tudo nós te pedimos, agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Podemos estar nos assentando?